Olá, povo de Deus, estamos juntos, começando aqui mais uma live, essa última semana do mês de novembro. Hoje vamos continuar falando sobre três lições de Gideão. Hoje vamos para a segunda lição, que se encontra em Juízes capítulo 7, versículo 7, que nos diz o seguinte: O Senhor disse a Gideão, tenha algo melhor. Com apenas 300 homens, eu os salvarei. Amém? De 32 mil homens para 300 homens, para mostrar que a vitória viria dele, do Senhor. Deus ordenou a Gideão, desse, amados irmãos, amigos, que dispensasse qualquer soldado que estivesse com medo. E essa lição de hoje é a fé vence o medo. De 32 mil, 22 mil voltaram para casa. Apenas 10 mil homens permaneceram no exército de Gideão. Deus ordenou novamente a Gideão. Levaria os 10 mil homens até o ribeiro para o teste. Nesses testes, apenas 300 homens passaram e foram os que restavam para lutar. O objetivo era mostrar que a vitória viria pelo poder de Deus, e não pela força numérica do exército de Israel. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou o exército de 135 mil soldados, o exército dos medianitas. Ou seja, Deus ele tem um propósito. E quando Deus ali ordena a Gideão de 32 mil para, para poucos, não é só de 32 mil, é um grande exército, 32 mil homens, mais 22 mil voltaram para casa, como ordenou, apenas 10 mil. E esses 10 mil, meus amados, apenas 300 conseguiram o seu objetivo, conseguiram ficar, se aprovado no exército de Gideão. Ou seja, a nossa vida é assim. Deus nos prova. Deus nos faz teste para ver se nós passamos aquele teste. E aqui é um teste daqueles 10 mil que foram da segunda etapa, apenas 300 conseguiram a aprovação. É isso. Deus, ele continua fazendo teste. A Bíblia diz que nós temos que ser um obreiro aprovado por Deus. Que sejamos sentidos dessa aprovação. A Bíblia diz que muitos são chamados e pouco escolhidos. Você é chamado ou você é escolhido? Então a diferença. Ser chamados são muitos. Como ali, foram ali 32 mil chamados. Apenas, no final, 300 homens foram escolhidos. Foi um processo de seleção ali. É igual uma convocação para a seleção brasileira de futebol. O técnico ali convoca o melhor, os melhores ali de cada posição. Às vezes, a pessoa não vai porque o critério é difícil. Um exemplo, quanto os goleiros da seleção bons temos?
Só pode ir tanto. Vamos supor, se tem 10, vai 3 goleiros. 7 ficar fora. 7 bons ficar fora. Você critério também é esse de Deus. O critério de sermos escolhidos de Deus é outro. É igual aqueles homens ali. Aqueles 300 homens que foram no final, estavam no começo. Venceram a primeira etapa, venceram a segunda e permaneceram. Os 300 homens de Gideão. Os 300 homens derrotou um exército de 135 mil soldados medianitas. Olha só, porque a vitória, amados, não vem da força humana. A vitória vem do Senhor dos Exércitos. A vitória vem da sua vida não porque você tem méritos para isso, não. Mas a vitória vem porque é o Senhor dos Exércitos que garante essa vitória. O apóstolo Paulo nos fala, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Ou seja, nós não temos que ter medo. Como o tema dessa reflexão é a fé vence o medo. A fé, nós temos que ter não apenas essa palavra de duas dedos, não na teoria, mas uma fé na prática, uma fé concreta, que por pouco Deus nos dá a vitória. Ali, teoricamente, visto, aquele exército de Gideão ia perder. Como é que um exército de 300 homens ia derrotar um exército de 135 mil soldados? Não tinha, ia ser um massacre. Não tinha, teoricamente, já tinha perdido. Mas a teoria é um e na prática é outro. Deus, com apenas 300 homens, derrotou um grande exército, como se fosse hoje a maior potência de guerra do mundo, que é os Estados Unidos. É como se fosse um país pequeno derrotasse um grande exército como os Estados Unidos. Ali era o exército de Israel. Apenas 300 homens de Deus, que não tiveram medo da missão, que não tiveram medo dos obstáculos, não tiveram medo de morrer por aquela missão. É igual hoje. Nós não temos que ter medo de servir a um Deus que tudo pode. A Bíblia diz, no livro de Romanos, que nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. E muitos sem vergonha desse Evangelho. Não se envergonhe da palavra de Deus. Não se envergonhe desse Evangelho que as duras penas chegam até você. Não se envergonhe de você estar permanecendo na fé. Não envergonhe. Porque muitos dizem, você ainda está nessa fé. Você não tem nada, você ainda continua ainda acreditando. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, se espera. Que Deus possa nos abençoar. E ficamos com essa lição, com essa reflexão. Por mais que você seja um exército pequeno, como aquele exército era de Gideão, mas Deus deu vitória, Deus deu conquista àquele exército de Israel. Como a gente falou ontem, a primeira lição foi Deus chama os improváveis. E hoje estamos na segunda lição. A fé vence o medo. Às vezes a gente tem até medo de prosseguir em algo com medo. Não vou conseguir, não sou capaz. Como ali a travessia do Mar Vermelho. Pelos olhos humanos ali era impossível atravessar.
aquela multidão que Moisés tirou do Egito. Mas Deus estava com eles. Mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas, o país passou. E quando o último passou pelo Mar Vermelho, aquele mar se fechou, e o exército de Faraó morreu. Ou seja, Deus faz o que ninguém poderá fazer por você. É só Deus. Que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. É isso. Ficamos com essa palavra de fé, essa palavra de reflexão ao seu coração. Sejamos esse pequeno exército de Gideão, 300 homens, mas que esses 300 homens foram vitoriosos, porque quem estava com eles era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus possa nos abençoar ricamente. E ontem, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi preso no último sábado, dia 22 de novembro, após risco de fuga. Olha só, risco de fuga, ameaça à ordem pública. Bolsonaro tentou romper uma tornozeleira eletrônica. A primeira turma do STF manteve a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal em Brasília. Jair Bolsonaro estava preso, estava em prisão domiciliar, estava preso em casa, mas uma tornozeleira eletrônica ali para monitoramento. E ele, com ferro de solda, né, tentou romper, violou a tornozeleira, algo que não podia. Imediatamente o sistema detectou algo. E ali, o ministro, que é o relator desse processo, referente ao dia 8 de janeiro, Netão golpista, como eles falam, não teve como. Teve uma prisão decretada. Era o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, às vezes, a gente não pode falar muita coisa. A Bíblia diz que tudo que tem a lei da semeadura. No tempo da pandemia, muita gente morreu. E esse presidente agora está preso na Polícia Federal, cara, com brincadeira, zombaria com aquelas pessoas que estavam morrendo com falta de oxigênio. Agora está pegando. Agora, caso ele foi condenado a 27 anos e pouco. Por esse lado, essa trama, segundo é o processo, trama golpista. Ou seja, a Bíblia diz, debaixo do céu, quem somos nós de falar alguma coisa. E a lei da semeadura não falha. Quantas pessoas, milhões de pessoas no Brasil morreram no tempo da pandemia? Enquanto o presidente fazia os seus vídeos rindo, como se tivesse faltando ar. E ele passou pela morte, uma facada, em 2018. Próximo das eleições presidenciais. Ou seja, aí veio a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pedindo oração e tal, é perseguição. Não é caso disso. É caso que também muitas pessoas morreram no período que ele era presidente da pandemia. Ele falou tanto do atual presidente, que era um ex-presidiário, agora ele se torna presidiário, uma cela confortável, lógico, da sede da Polícia Federal em Brasília. Para mim, quem está preso é um cidadão que comete um crime,
que vai para a penitenciária e fica lá numa cama feita de concreto, comida ruim. Esse sim está preso. Não é um presidente que está lá com a sua cela, diz que é sua cela, tem o seu sofá, tem um sofá lá, agradável, tem uma TV, tem um frigobar, para tomar aguinha gelada. Isso é prisão? Parece mais um hotel de luxo. Prisão vai. Quem nunca entrou, às vezes até numa delegacia, numa cela, para ver o que é prisão. Eu já entrei, eu já sei o que é prisão. A gente evangelizou muitos anos fazendo visita a presos. Qual é a condição de um preso que cometeu um crime, cometeu um delito, para um preso, um ex-presidente da República? Uma diferença enorme, grandemente. Você está lá, não é porque houve perseguição, é porque descumpriu. E a Bíblia diz que desobediência, olha só, descumpriu uma ordem, descumpriu. Não podia fazer tal coisa e fez. A desobediência, muitas vezes, custa caro. Muitas vezes a desobediência faz isso. Um exemplo bíblico, Adão e Eva. Não podiam fazer isso, fizeram, não podiam comer o fruto, e Eva comeu. Adão, ele viu que Eva tinha desobedecido, mas para Eva não ter a culpa só, também se culpou, também comeu o fruto. Ou seja, o pecado da desobediência tem suas consequências. E a Bíblia diz, tudo tem sua consequência. O que o ex-presidente Jair Bolsonaro está passando hoje é uma consequência dos próprios atos dele. Não é julgando, nem condenando, quem somos nós de condenar. Mas é isso. É isso que ele aparecia fazendo falta de ar. Brincadeira de mau gosto. Quantas pessoas, pai de família, mãe de família, família sendo arrasada no tempo da pandemia, enquanto o presidente fazia brincadeira. Olha só onde é que ele está. Né? Mas que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. Fiquem todos na paz de Deus. E se Deus quiser, amanhã estaremos novamente nesse quadro Ore para a Cruz. O amor venceu. Fiquem todos na paz de Deus.